Chora. Cara, eu tô rindo aqui porque essa casa, o Wagner é de Xangô, né? Ele é um homem extremamente caprichoso. A casa dele era a coisa mais linda do mundo. Tinha granito, coisa linda, 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 linda. Só que lá, por ter... O Wagner sempre errou muita de mumu, muita fruta, essas coisas todas, dava um jatinho de rato de fruta, não era rato de esgoto não, cara. Olha, eu tô lembrando aqui Cara, que episódio. das consultas do Wagner. Ai, o que foi? O Egum passou o Egum ali. Eu juntei esse terceiro andar com a mata. E aí começou a vir aqueles ratos frutíficos, né? Sim, da mata. E a gente não conseguia dar conta daquilo. A gente botava remédio, botava armadilha, a gente fazia de tudo para que aquilo acabasse. Não acabava, porque eu estava encostado na mata. Aí um dia a consulente estava assim, na sala de jogo, tinha uma escada. Aí eu olhei para a escada, tinham nossos visitantes, né? Aí ela, o que foi? Eu falei, minha filha, não olha para trás. Por favor, que tem um espírito ali bem benevolente. O espírito era Chiquinho. Era o Sturt. Mouse. Espírito de quatro patinhos, um rabo. Bom, meu Deus do céu. A gente ficou sabendo que seu Sete Lagoas chama Orumilá de Pai Maior e que eles fazem uma parceria já tem algum bom tempo. Não é? Fala um pouquinho sobre isso tudo. Quantas pessoas que através de Fá chegam na sua casa para saírem consultadas com o seu Sete Lagoas? Porque assim, deixa eu explicar para vocês, tá? A gente faz uma consulta com o Ifá e muitas das vezes quem vem defendendo é um orixá, um oxa, um irumolé, um eborá, e outras vezes quem vem defendendo é Egum, e você precisa procurar dentro da espiritualidade qual a especificação de Egum que você precisa agradar. E um belo dia eu bati cabeça até chegar, a gente chama de Ego Xebó, né? Mas nesse senhor, nessa divindade, nesse milagre na terra que foi chamado Sete Lagoas. E não obstante, o Babalaô brasileiro precisa se adaptar às nossas terras. A gente tem uma gama de espiritualidade bem maior do que alguns outros países do mundo. A gente tem recursos que outros países não têm. Então a gente não pode ser engessado no sentido de entender que existem muitos milagres. É como o Taiobeweni faz, existem muitos poderes na Terra, ainda que Odu seja o maior deles, existem muitos outros poderes que são enormes na Terra. Verdade. E a espiritualidade de Egum, nesse caso Egoni Xebó, ou esses Eguns que fazem cirurgia, são um dos grandes poderes que a Terra tem a nos oferecer. E como está obedido, saber dividido, repartido. E Orumilá, sim, indica pessoas a procurar esse tipo de deidade, saber o que elas querem e como elas podem ajudar, e assim chegou algumas pessoas através de Orumilá à casa de seu Sete Lagoas. Fala um pouquinho disso aí, Wagner. O que acontece? Já foi determinado por Orumilá que algumas pessoas procurassem o Caboclo Sete Lagoas. E aí, uma das coisas que foram assim muito marcantes também foi quando a esposa, a mãe da filha do meu padrinho, precisou do seu Sete Lagoas. Foi Orumilá que mandou. Ela estava com linfoma de Hodgkin, metastado, e tinha só cabeça, pé na cova. Já não comia, tinha quase um mês. Estava com câncer. E aí procurou o seu Sete Lagoas, inclusive foi até a PT Biobeat, que é minha amiga Shelly, né, e a Lorixá. Ela que levou essa menina lá. E seu Sete Lagoas atendeu, como atende todo mundo, e fez a cirurgia. E o que foi mais incrível, que o seu Sete Lagoas falou para a Shelly quando acabou a cirurgia, olha, diz para essa filha que se fosse só eu que estivesse ao comando desse trabalho, a roupa que ela usou na cirurgia seria colocada no mar. Mas você chegando aonde você vai chegar, você pergunte ao Pai Maior aonde, isso é bacana pra caramba, aonde é que vai colocar essa roupa, porque ele mandou, eu fiz, e agora tem que retornar para ele para definir o fim do tratamento. Na época nós ficamos muito preocupados, e aí vamos até meu padrinho. Aí eles foram embora de uma certa forma, Shelly a menina, e aí meu padrinho foi fazer um ossodo sem a Shelly falar, né, que aonde o seu Sete Lagoas disse que poderia colocar. E aí Orumilá disse que colocasse em Leocum, que foi colocado no mar. E, inclusive, essa menina é uma das pessoas hoje, graças a Deus, que teve um bom resultado em cima da cura, e hoje é até mãe, né? Novamente, né? Acabou de ser mãe novamente, aos 42 anos, teve mais uma bebezinha. Não, foi muito agora. Engraçado. 2 horas da manhã, eu no banheiro,
meu telefone toca, eu atendi. Eu falei, o que foi? Ela falou, tô aqui no hospital, que eu passei muito mal, e o médico me resolveu me operar de emergência, no hospital do INCA, alguma coisa assim. E aí ela falou, mas ele cismou que tinha que fazer um exame de imagem anteriormente à cirurgia, porque eu não tô aqui com risco cirúrgico. E ela chorava, e eu falei, mas o que está acontecendo? 2 horas da manhã. Aí ela falou, é porque ele fez a tomografia e ressonância, não tem nada aqui. Eu falei, minha filha, então agradeça a Deus. Bota o teu joelho no chão e agradeça a Deus. Eu não sei o que eu falo. Eu falei, não fala. Não fala, agradeça a Deus. E aí ela voltou, ela até iniciou, né? Iniciou. E a PTB. Ela é Ogum do Oyekun. Ogum do Oyekun, e que, graças a Deus, hoje é mãe novamente, hein? Graças a Deus. Mas eu acho isso muito bacana. Eu tive uma experiência antes de me iniciar a IFA, quando eu me vi sozinho, sem nenhuma ajuda espiritual, onde eu cheguei numa casa de Bantu, e no jogo lá, a mãe de santo viu que meu negócio era com Egum, e aí foi dado umas papas para Egum e tal. E aí um Egum, eu acredito que ele tenha se ele não se materializou, velho, ele usou um cara que nunca me viu na vida, nunca viu eu nunca tinha visto ele na vida. E ele me salvou, ele me contou uma história e falou assim, vai, se cuida isso, isso, isso. E eu tava tão mal que quando eu fiz o meu exame de sangue, o médico olhou pra minha cara, olhou pro exame, olhou pra minha cara, olhou pro exame e falou assim, pô, isso aqui é seu? Eu falei, não, isso aqui é de um cara que tá morrendo com pancreatite aguda. Tá com a pâncreas explodiu, estourou e o cara tá morrendo. Isso aqui não é você, não. E eu fui protegido pela ancestralidade, por Baba Egum. Então, eu tenho um amor e um carinho pela espiritualidade, e é bem legal isso que você fala, porque, cara, você vê o amor, eu tô vendo aqui, você tá falando, eu tô vendo o amor das pessoas com o seu Sete Lagoas, né? É um amor, é um carinho, estrondoso, é surreal. O nosso podcast em live, a gente está num sucesso, entendeu? Esse homem, ele é excepcional. Não sou eu que estou falando, é o povo que está falando. É muito gratificante isso. E você vê como eles trabalham, como eles agem. Tem uma aqui que falou que ele conseguiu convencer, se eu não me engano, o marido dela, alguma coisa assim, não li direito, a poder mudar a vida dela, não aceitava, não vê ninguém, seu Sete conseguiu. Outros aqui que viram todas essas situações, e eu vou te dizer, parabéns, porque quem tem. E você realmente, você não precisa dizer que tem, porque o próprio povo diz. O que caboclo. Por falar em o que caboclo, a gente viveu um período triste e negro na humanidade, chamado pandemia, mais precisamente Covid-19. E você, inclusive, meu amigo, acredito que até eu, porque nesse período nós estávamos com uma iniciação na sua casa, iniciamos bastante pessoas na sua casa. Você já estava doente de Covid e eu depois senti um escalafrio, me levou 2 azitromicina, mandou tomar de uma vez só, cortou, cessou. Sim. Bom, como foi o atendimento de Sete Lagoas? Ele te curou, ele intercedeu por você também? Como ele atendia nesse período negro que a gente pode dizer que entrou para a história, chamado Covid-19? Foi um momento muito difícil, né? Até para minha própria família, de uma certa forma. Nessa época, no início da pandemia, eu estava de férias em Vitória, no Espírito Santo. Eu estava na casa de uma filha de santo minha, que é uma grandiosa babá, grandiosa Yalorixá, Maria das Graças, trabalha com caboclo Mandapuru. Ela é feita por Orixá Inhaçã. E aí eu estava de férias, foi quando começaram a fechar as barreiras, né? Não podia ter voo de ida e vinda e tal. E ela, na época, adquiriu o Covid. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Ela falou, olha, babá, eu preciso que o senhor chame seu Sete Lagoas aqui, para ver o que ele pode fazer por mim. E o seu Sete Lagoas chegou nessa época lá em Vitória e passou um remédio. Esse remédio era para com que todo mundo que tivesse Covid tomasse, e quem não tivesse também.
e deu uma ordem que quando eu chegasse na minha terra, que eu deixasse a mesa aberta e que eu continuasse atendendo. Eu fiquei muito desesperado, porque foi uma coisa que aterrorizou todo o planeta de uma certa forma. Foi um período terrível. Isso. E aí nós trabalhamos lá na terra dela, com corrente para ela, e ela tomando a garrafada. Ela já é uma senhora de idade. Meus respeitos, mora no meu coração, assim como os outros também de Vitória, o Silvio e outros terreiros que me acompanham. E aí ela ficou boa, e eu vim para o Rio. Consegui vir pelo Corém, né? Porque, como eu sou da área de saúde, eu consegui embarcar. Veio eu e mais uma pessoa no avião. E aí, quando chegou aqui no Rio, manhã dizia: você não vai atender no terreiro, isso está matando muito. Seu Sete Lagoa disse que era para atender. E aí, a mesa ficou aberta. Eu posso dizer que abaixo de Deus, o seu Sete Lagoa, ele, naquele momento, ele foi assim, não que não seja, né, mas foi uma excelência, porque todos aqueles que contraíram Covid, que fez o uso do remédio, e todos aqueles que não contraíram. Quem contraiu, não faleceu. Eu não perdi um filho em fé. Eu não perdi um adepto. Também eu não perdi ninguém que foi à consulta pegar o remédio. E automaticamente, quem não tinha pego o Covid, também depois do uso do remédio não pegou. E aí entra a questão de quando eu me contaminei. Aí manhã dizia assim: você vai atender esse pessoal lá, é muita gente, você vai contrair essa doença, vai trazer para dentro de casa. Mãe, eu vou fazer, que o Sete Lagoa tá mandando. Assim, não é fácil, sabe? Eu quero dizer com isso tudo que eu contraí o Covid. Meu padrinho foi até na minha residência, entregou o ebó pela janela, assim, à distância. Aquilo foi horrível para mim, porque eu sei do amor que ele tem por mim também, e sei que ele não poderia estar perto. Foi muito complicado. Eu cansava da sala para o banheiro, de tão brabo que foi o negócio. E aí foi a hora de eu tomar o remédio, né? Eu falei: agora eu vou ter que tomar esse remédio também, porque já tô... Falei: vamos tomar o remédio. Olha, o remédio cura, mas não é fácil tomar o remédio. Foi, assim, muito complicado. E é uma garrafada e você tem que tomar ela 3 vezes ao dia. Ah, muito ruim, é? Jesus, Maria, José, rapaz. Aí o que aconteceu? Eu tomei a garrafada, levei a garrafada para o hospital e dei para minhas amigas que tinham contaminado também. Minhas amigas falavam: baiano, se isso aqui não for curar, você vai matar. É ruim demais. Rio de cima do microfone. E aí um dia, quando acabou, quando foi melhorando a situação do Covid, eu fiquei muito preocupado. E aí, seu Sete Lagoa, numa reza que nós fizemos lá numa corrente, seu Sete Lagoa deixou uma palavra para mim que eu acho até que eu posso deixar hoje aqui como exemplo também para os médios que são usados em prol da caridade. O seu Sete Lagoa disse para os filhos e mandou um recado para mim, que os médios que trabalham na caridade, as pessoas que fazem a caridade, independente de doutrina religiosa, nós não temos que esperar nada de ninguém. Um pouquinho só de nós e muito de Deus. Então, que eu olhar sempre por esse lado, e todos aqueles que seguem ao terreiro, que são espíritas praticantes, e toda a humanidade que puder escutar. Os médios que trabalham em prol da caridade, a gente tem que fazer o bem sem querer saber quem. A gente não pode focar o retorno. Das pessoas a gente não vai esperar nada. Da gente mesmo, pouco. Mas de Deus, com certeza, vamos esperar muito. E chega. Verídico. E nisso que você está falando foi bem legal, porque Helenice Ribeiro Portial ela fez uma pergunta bem ligada a isso que você está falando, que é o seguinte: você já duvidou da sua espiritualidade? Eu acho que eu não tive nem tempo. Não deu tempo, não. Não deu tempo para duvidar, né? A gente não concorda algumas vezes com as hierarquias espirituais. Mas é bem interessante. Vamos lá. Você não vê nada. Você não vê nada. Quando tá o caboclo lá, ele faz as coisas, você não vê nada. Você não sente nada. Isso aí é uma pergunta muito questionadora. De uma certa forma, eu acredito que tem muita gente que se questiona. Porque você mesmo falou assim, ele não gosta, antes de começar o podcast, tu falou assim, ele não gosta nem que me fale. Isso é. Que eu saiba o que está sendo feito. Provavelmente o seu Ori não vê e não entrar numa questão de querer travar ele de fazer. Sim. Então, provavelmente, ele é como, vamos dizer, igual como te falar, ele te bota numa ilha, ele te
deixa num lugar ou deixa você ver, depois ele apaga? Essa é uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Ele faz coisas surreais, né? Tem pessoas que elas iniciam direto em matriz africana, né? Elas vão direto para Nagu, a Bian, depois faz o santo. Existem pessoas que têm essa oportunidade de passar pelo ritual de Umbanda antes. Então a Umbanda, ela explica em doutrina que você precisa estudar e você precisa ter o maior vínculo com aquela espiritualidade sua. Sim. Você precisa ter fé, acreditar e você precisa ter aceitação. Quando existe a aceitação da incorporação, é tudo muito mais fácil. É óbvio que no início as coisas não eram tão fortes como agora, né? Existia aquela cogitação assim, você se sente dentro de uma televisão, né? Sabe aquele exorcismo de Emily Rose? Eu não quero fazer isso, mas você acaba... Sabe como é que é? Sim. Você fica dentro de uma televisão ali, vendo todo mundo, e você não pode se mexer, você não pode se controlar, você não pode se doutrinar, você não tem voz própria. Verdade. Mas quando você vai passando o tempo que você vai aprendendo a rezar, a cultuar, a aceitar a incorporação, a manifestação, e você estuda, porque se você não estudar, você também não vai ser uma grande pessoa dentro do rito espiritual, aquilo começa a ser realmente muito mais proveniente e acaba ficando 100% de incorporação, né? Agora, ninguém vai para outro lugar quando incorpora, ou ninguém, um exemplo, eu estava numa ilha, não existe isso. A incorporação, ela é pegada na mente. Não, Buru, E aí, automaticamente, o espírito, ele fica controlador de tudo. E aí, é difícil de você... Porque é uma pergunta bem interessante, né? Porque não é só virar, dançar, mandar um recado, fazer um feitiço de acender uma vela ou jogar uma fumaça num copo de cachaça. É uma coisa que é uma cura espiritual. Vai fazer uma garrafada, vai fazer uma magia com ervas. Então traz todo esse conceito. E quando ele faz a cirurgia nas pessoas, às vezes o nosso eu pode ver aquilo e tentar atrapalhar. É isso que eu perguntei. É bem interessante essa pergunta. Né? Tem pergunta, Gondadinho, para fazer?